lutas prolongadas. Existem lutas, pessoal, que são rápidas, mas existem lutas que nós enfrentamos que elas são certamente prolongadas. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo é o de número 9. Meu amigo Baruque vai colocar aí na televisão. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que está escrito. Ó, presta atenção. Ó. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu. Presta atenção. E o ouvido não viu. Mas está escrito, está registrado. O olho não viu, o ouvido não viu. Ó. E não subir ao coração do homem. Quer dizer, nem imaginamos ainda. Presta atenção. São as que Deus... Então, veja, calma aí. Deus não vai fazer. Deus já preparou. Então, a nossa vitória já está preparada. Você entendeu? Então, Deus não vai fazer. Já está feito. E não só está feito, como você leu comigo lá. Volta o início do 9. Mas como está o quê? Escrito, quer dizer, está registrado. Você pode não estar vendo, você pode não estar ouvindo, você pode nem saber como é que vai acontecer, mas já está registrado. Não só registrado, já está preparado. Volta lá, volta lá. Vai, meu filho. E não subir ao coração do homem são as que Deus preparou. Agora presta atenção. Não é para qualquer uma. É qual tipo de pessoa? Para os que o amam. Pastor, quem é que ama a Deus? É aquele que fica jogando beijinho para o céu, aleluia, glória a Deus? Não. Em João 14, 21, a Bíblia diz assim para nós, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, amar a Cristo, ser essa pessoa aí, ó, que ama a Deus, que vive, que está registrado e preparado, é a pessoa que ouve a palavra e pratica. É aquela pessoa que vem para a igreja, ouve o que está sendo pregado e coloca em prática. Tanto que bota o 10 aí, ó. Bota o 10. Vai. Mas Deus nos revelou, viu? Não está vendo, não está ouvindo, mas Deus revela. Como é que Deus revela? Pelo seu Espírito. Continua. Vai. Porque o Espírito, olha só, penetra todas as coisas, ainda as profundezas. Então ele está dizendo, se você for espiritual, você vai entender tudo. Agora, se você for natural, o teu olho não está vendo, o teu ouvido não está ouvindo. O entendimento humano não vai conseguir raciocinar. Mas se você for espiritual, aprender e praticar, colocar em prática, Deus vai te revelando. Deus vai se manifestando. Como assim? Daniel 10, versículo 12. Vamos lá? Coloca na tela, você vai entender agora, ó. Isso aqui é um anjo falando com Daniel, presta atenção. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, vai, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Continua, continua. E eu vim por causa das tuas palavras. Agora, ó, cheguei onde eu queria. Quero, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia, presta atenção, se pôs defronte de mim. Quanto tempo? Olha aí, ó, 21 dias que ele encontrou uma barreira, né? Um inimigo, um soldado, um príncipe das trevas, do reino do inimigo. Se pôs de frente, quer dizer, se levantou para se opor. Vinha o anjo com a resposta, né? E o Satanás se levantou ali para não deixar a resposta chegar. E ele batalhou, olha aqui, ó, 21 dias. Continua, ó, e eis que Miguel, vai, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. E eu fiquei aonde? Ali, com os reis da Pérsia. Então Deus, ele tem anjos que nos dá a resposta. Diga glória a Deus. Mas também tem anjos que lutam por nós. Diga glória a Deus. Então ali o Gabriel veio trazer a resposta. E o príncipe da Pérsia se levantou. Mas eu chamo a sua atenção que o Daniel, ele não desistiu. Quer ver de novo? Ó, bota o 12. E então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, vai, em que aplicaste o teu coração a compreender-te, é humilhar-te perante o teu Deus. Olha só, sou ouvida o quê?
Agora, continua. E eu vim por causa de quê? Viu? Então Daniel não desistiu. Ele começou a lutar. Primeiro dia não recebeu a resposta, segundo dia, terceiro, mas você vê que as palavras dele não mudou. Ele não murmurou, ele não chutou o balde, ele não desistiu. Não, eu não vou jogar toalha, eu não vou. E olha só quanto tempo, vai, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim. Olha lá, ó, 21 dias. Eis que Miguel, continua, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Continua. Aqui que eu quero que você preste atenção, ó, máxima atenção. Porque a visão é ainda leia. Viu? Então tem luta que a gente resolve agora. Mas tem luta que é mais prolongada. Entendeu? Olha quanto tempo ele lutou. 21 dias. E o anjo está falando, ó, ainda tem mais tempo ainda. Então tem coisa que a gente começa a orar e não acontece instantâneo. Tem coisas que não são na hora. Pá! Acabou. Não. Tem coisas que vai demandar um tempo maior. E você não pode desistir. Você tem que ser como Daniel. Ser profundo, porque já está registrada a nossa vitória. Jesus já preparou a nossa bênção. Diga glória a Deus. Mas você vê, o anjo só veio porque a palavra de Daniel não mudou. 21 dias ali, Daniel orando, Daniel insistindo, Daniel não jogou a toalha. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 10. Coloca na tela aí, pessoal. Eu chamo a sua atenção agora para o mundo espiritual. Você vê o anjo trazendo a resposta, o príncipe da Pérsia se opondo, fazendo resistência, e Daniel aqui orando, e aí Deus envia agora o Miguel para batalhar. Tudo isso espiritual, como você leu. A bênção está registrada, está preparada, mas é espiritual. Quanto mais espiritual formos, mais vamos entender e viver as promessas de Deus. Olha o que está escrito, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu. Então ele está dizendo que há um poder, há uma força que não é para qualquer um, é para os irmãos. Assim como o celular descarrega, nós temos que vir para a igreja recarregar a bateria. Há uma força, há um poder da parte de Deus que nós não vamos conseguir em outro lugar. Você pode passear, você pode ir para tudo quanto é lugar, gastar, comprar, vender. É no Senhor. Olha lá, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Continua. Revesti-vos, olha lá, ó, de toda a armadura de Deus. Presta atenção. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Então o diabo arma cilada. Viu? Ele arma cilada, ele arma armadilha. Por isso que nós temos que estar fortalecidos. Ele armou uma armadilha para impedir a resposta de Daniel. Agora, como é que eu me preparo? Me fortaleço no Senhor e não caio na armadilha do diabo. Vai, 12. Porque não temos que lutar. Presta atenção, ó. É uma luta que a gente não tem que lutar contra a carne e sangue. Então, esse negócio de ficar batendo boca, esse negócio de devolver provocação, esse negócio de partir para vias de fato, isso não é o que Deus quer. Isso é o que o diabo quer. Que você caia no deboche, que você devolva o mal com o mal. Então, se a gente não tomar cuidado, nós podemos estar lutando uma luta que não é para ser lutada. E o pior, usando armas que não vão nos dar benefício nenhum. Olha lá o que ele diz, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas há uma luta que temos que lutar, ó, contra os principados, contra as potestades, vai, contra o príncipe das trevas desse século, vai, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Viu? Então não é, irmão, lá na sua casa, não é lá na sua família, não é lá no seu trabalho, é no lugar celestial, pessoal. Eu tava ouvindo testemunha, essa madrugada eu fui dormir 2:30 da manhã, eu estava ouvindo um testemunho muito forte, de um oficial. Ele perseguia todo cristão. O cristão entrava no quartel e falava, vem cá, quem de vocês aí é cristão? Aí o soldado levantava a mão e dizia, ó, você vai agora comer o pão que o diabo amassou, e perseguia, maltratava. E a fama dele era essa, de perseguidor de cristão. Até que um dia
Quem é algum cristão aí? Ninguém levantava a mão. Tem algum cristão aí? Ninguém levantava a mão. Aí teve um momento que permissão para falar, Senhor, pode falar, soldado, eu sou cristão. Aí ele falou assim, vem cá, só tem você de cristão aqui? Não, tem outros, mas estão tudo com medo. Mas eu sirvo a um Deus vivo. E eu digo para o Senhor, eu sou cristão. Então se prepare, que você vai comer o pão que o diabo amassou. Permissão para fazer um gesto, Senhor. Aí ele, está permitido. Aí ele foi e ficou assim, ó. Aí o oficial não entendeu nada. Por que você está fazendo esse gesto? Permissão para falar, Senhor, permitido. Porque a partir de hoje, seu nome vai estar aqui nesse joelho, ó. Eu vou orar pelo Senhor todo dia. E ali, resumindo a história, aquele oficial se converteu ao Senhor Jesus. Passou cada luta, ele perseguiu o soldado, passou cada luta. Mas o que eu quero dizer para você, o soldado poderia ter levado para outro lado. O soldado poderia ter batido boca, brigado, né? Ou se acovardado como outros, mas não, foi para o joelho, foi para a oração. A nossa luta, pessoal, existem camadas espirituais, né? As potestades do ar, os principados, as hostes espirituais da maldade. E é onde? É no lugar celestial. Não é batendo boca, não é xingando palavrão, não é partindo para a agressão que nós vamos ser bem-sucedidos, mas usamos as armas espirituais. E agora eu cheguei onde eu queria. Eu vou te apresentar uma arma espiritual. E nós vamos começar a fazer uso dessa arma a partir de amanhã. Se você quer ter vitórias, se você quer alcançar algo grande da parte de Deus, que já está registrado, você vai fazer o seguinte. Escuta essa arma que Jesus nos dá. Marcos 9, versículo 28. Olha que arma poderosa. Marcos 9, 28. A Bíblia fala de um menino que o inimigo pegava ele e jogava na água e no fogo, que queria matar ele. E nem os discípulos de Jesus conseguiram expulsar o mal. Mas Jesus mandou que saísse. Primeiro o menino ficou como morto e depois saiu o inimigo. Aí, agora que o diabo já tinha saído, o menino já estava bom. Presta atenção, que eu não quero falar do menino propriamente, mas da arma que Jesus usou. Presta atenção, ó. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Presta atenção. Por que o não podemos nós expulsar? Então os discípulos chamaram Jesus, vem cá, o senhor mandou o mal, só eu, a gente não conseguiu. Me ensina, que arma é essa? O que o senhor usou? Qual é o meio, qual é a receita que o senhor usou que expulsou esse demônio? Presta atenção, olha o que Jesus vai falar. Vai! E disse-lhe o Senhor Jesus, essa casta, esse tipo de demônio, não pode sair com coisa alguma, a não ser com o quê? É o que a gente vai começar amanhã. Amanhã eu estou convocando toda a igreja para a gente fazer um jejum. Nós vamos fazer um jejum coletivo para a gente alcançar tudo que está registrado no céu para a nossa vida. E ainda esse ano. Pastor, como é que é isso? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas primeiro vamos nos prender a isso que Jesus está falando. Então Jesus está falando que a casta, a tipo de demônio, que não adianta eu orar. Não adianta você frequentar a igreja. Não adianta nem você dizimar. Pastor, a Bíblia está dizendo que a casta, quem falou foi Jesus. A tipo, a espécie de demônio que você só vai vencer com jejum e oração. Irmão, eu já peguei cada demônio. Mano, eu me lembro quando eu era obreiro diante de Deus, irmão. O demônio batia o pé no chão, tremia a igreja. Eu estou falando sério, não estou mentindo, não. Eu ficava assustado. Não era cada demônio. Uma vez eu peguei uma mulher magrinha assim, ó. Marrei aquele demônio, o demônio me jogava lá no alto. A mulher magrinha, magrinha, magrinha. O demônio bravo, irmão, me jogava assim, ó, lá no alto, ó. Bum, bum, demônio furioso. Já peguei cada bicho bravo. Pastor, por que o senhor está contando isso? Porque às vezes você está orando por algo, presta atenção. Às vezes você está buscando algo em Deus, igual Daniel, é uma luta prolongada. É uma espécie de demônio diferente dos outros. Então, por isso eu quero marcar com vocês o quê? Um jejum coletivo. Porque olha o que Jesus falou. Há certa espécie, há certo tipo de demônio que só sai com jejum. E não foi só Jesus que falou sobre isso, não. Bota aí, Esther, capítulo 4, versículo 16. Bota na tela. Esther 4, 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Ó, faz o quê? Ó? E jejuai por mim. Olha Esther fazendo jejum, ó. E não comais e nem bebais. Se ela pediu para jejuar por ela, você pode jejuar pela sua mãe. Você pode jejuar pelo seu filho.
Você pode jejuar pela pessoa que você gosta. Você pode jejuar por você mesmo. Ela está dizendo, ó, jejue por mim. Ela fez um jejum, você vai ver agora, pediu que jejuasse por ela. Continua. Ah, desculpa, perdão, volta lá. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais. Por quanto tempo? 3 dias. Continua. Nem de dia e nem de noite. Olha só, eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Quer dizer, ela não mandou só as pessoas jejuar. Ela também se consagraria. Vai. E assim irei ter com o rei. Olha só, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, leia. Pereço. Você percebe que, embora ela fosse rainha e iria tratar diretamente com o rei, ela não se vestiu das vestes reais primeiro? Primeiro ela fez o quê? Se consagrou. Ela não foi igual a plebeia, ela não foi igual a pobretona. Claro que ela botou as vestes rainha, mas primeiro ela se consagrou. Esse ano está chegando ao fim. Você quer um ano novo de vitórias? Vamos primeiro buscar Deus. Vamos fazer esse jejum de Esther. Esther, ela se consagrou para ir até o rei. Porque se ela não tivesse em consagração, nem o rei daria ouvido a ela. Imagina o rei dos reis. Na hora do jejum você vai falar, Senhor, assim como Esther, ela se separou. Eu estou aqui me separando para ir até o rei dos reis. E ela não se consagrou à toa. Ela se consagrou por algo importantíssimo, que era mudar o povo dela. Assim nós vamos até o rei dos reis, apresentar aquilo que para nós tem grande valor. Mas não vamos de qualquer jeito. Vamos em jejum, pessoal. Não foi o que ela falou? Olha lá. Ó, volta lá, meu filho. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por quanto tempo? Você vai ver que não foi só Esther. Coloca aí também Esdras 8, 21. Coloca na tela. Esdras, capítulo 8, 21. Mais um jejum, olha lá. Olha como é que esse lance de jejum é muito importante. Essa arma espiritual para lutas prolongadas. Ai, pastor, eu quero vencer esse ano. Então já vai se preparando. Vai se preparando. Você quer ter um ano de vitórias ou de derrotas? Então vai fazer o jejum, vai se consagrar. Olha lá, então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Continua. Para lhe pedir caminho direito, para nós e para os nossos filhos, e para toda a nossa... Você viu? Então ele falou, vou me consagrar. Eu quero um caminho direito, eu quero uma jornada feliz. Quem quer ter um fim de ano abençoado? E isso, quem é que quer ter um ano novo maravilhoso? Então ele está dizendo, se consagra. Sem consagração não viveremos o potencial de Deus. Ele entendeu isso. Ele falou, eu vou jejuar. Para quê? Para os nossos filhos, para a nossa fazenda. Ele queria uma jornada feliz. Pastor, eu quero viver uma prosperidade de Deus. A maldição da minha família não vai tocar em mim. Que às vezes a nossa família não sabe, né? Não tinha entendimento, mas fez um pacto com algum demônio. E assim a vida não vai para frente. Você vive aí uma amarração financeira, uma chamada maldição hereditária. Então, pastor, eu vou fazer esse jejum para quebrar toda essa força do diabo em nome do Senhor Jesus. Olha o que você vai ler agora. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Aqui eu encerro. 2 Crônicas 20, versículo 1, na tela. Vamos lá? E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles, alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Quer dizer, do nada apareceu uma luta, uma batalha contra o Josafá. 2. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Josafá era o rei daquela época, vai, vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. Quer dizer, está vindo 3 povos, 3 reis contra você. Pensa, 3 contra 1 é um massacre ou não é? Hein, pessoal? 3 contra 1, olha só. O Josafá olhou, estava tudo tranquilo, passarinho cantando, as mulheres lá cuidando dos seus filhos, os homens trabalhando, estava tudo em paz, estava tudo tranquilo. E aí o que acontece? Daqui a pouco chega a má notícia, ó, tá vindo 3 reinos aí, ó. 3 tropas fortemente armadas, vão dominar, vão entrar, vão destruir tudo.
ele olhou, acabou a pacificação, acabou a paz, agora o negócio vai ser guerra. Presta atenção o que ele vai fazer, ó. Vai. Ó, já estão em Tamar, que é em Engedi. Vai, meu filho. Então Josafá temeu, que é o natural, né? Se assustou. E o que ele fez? Buscou armas. O que ele fez? Buscou uma política, acordo com aqueles reis. Foi isso? Mas você entende que ele poderia fazer isso? Ele poderia ter pego lá um canhão, ele poderia ter pego lá um arsenal de guerra, mas não foi isso que ele fez. Olha lá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E olha o que ele fez, como é que ele buscou a Deus? E apregou um jejum, hein? É o chamado jejum coletivo. Entendeu? É o que nós vamos fazer. A partir de amanhã você vai fazer uma consagração. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos apresentar o nosso jejum a Deus, tá? E amanhã você vai orar comigo. Quando assim que você acordar, a hora que você acordar, você vai botar 10 minutos antes, o telefone lá para despertar, você vai dar 10 minutos do seu dia para Jesus. Ele merece? Tá? E aí você vai orar lendo o livro de Crônicas. Você vai estudar o livro de 2 Crônicas. Eu não vou ler para você. Você vai estudar. E você vai orar baseado no que você entender nesse livro. Esse livro de 2 Crônicas 20. Aí tem muita coisa boa para você e para mim. Aí quando for meio-dia, fala comigo, meio-dia. Por que meio-dia? Porque é a hora que o ponteiro aponta para o alto. Entendeu? Porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Aí você vai dar mais 10 minutos para Jesus. Pastor, mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Ali de oração, colocando diante de Deus, e depois eu vou falar como é que vai ser. E à noite, antes de você dormir, você vai dar mais 10 minutos para Jesus. Amém ou não amém? Tá? Então vai ser 10 minutos quando acorda, 10 minutos ao meio-dia, mais 10 minutos à noite, estudando o livro de 2 Crônicas, a fazendo igual Josafá. Josafá temeu. Vê aquela pancada, ele ficou assustado, mas ele não se deu por vencido. Não buscou acordo político, não buscou armas, não. O que ele fez? Fez um jejum, uma consagração e chamou todo mundo para jejuar. Agora eu só vou dar um spoilerzinho para você entender. Quando a gente jejua, quando a gente usa essa arma poderosa que até Jesus nos ensinou, olha o que acontece. 22. Coloca aí, 22. Ó. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, olha só, o Senhor pôs o quê? Emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Diga glória a Deus. Você viu? Ele se consagrou, buscou a Deus, Deus foi lá e acabou com todos os inimigos. Você vai ler, lá está escrito que essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor. Irmão, há poder no jejum, há poder na consagração. Quando você jejua, você chama Deus para a batalha. Você chama o poder de Deus para a sua vida. E a vitória foi tão grande. Deus desembaratou tanto o inimigo. E olha só, para a gente terminar, 25, aqui eu encerro, vai, versículo 25. E vieram a Josafá, acabou a luta, Deus deu a vitória, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. O que é despojo? Aquilo que sobrou da guerra. Então eles iam lá para buscar o que sobrou, uma grande guerra, e eles iam lá pegar materiais preciosos, joia, arma, tudo que o inimigo perdedor deixou lá, eles foram lá buscar. É o chamado despojo. E acharam neles, olha só o que acharam, fazenda, cadáveres em abundância. Continua. Olha só, como também objetos preciosos, tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Agora, leia. Como é que é? 3 dias saquearam o despojo. Lê alto. É muito que Deus vai fazer na nossa vida. Diga comigo, eu recebo essa palavra. A vitória foi tão grande, foi tão poderosa, foi algo tão sobrenatural, que não foi só de um dia não, irmãos. Foram 3 dias que eles foram lá só para buscar vitória. Era tanta bênção, irmão, que só um dia não dava. Deus tem 3 dias de jejum conosco, por isso nós vamos fazer esse jejum 3 dias. Vai ser quinta, sexta e sábado. De novo.
Pastor, eu posso comer? Pode, fica à vontade, tá? Mas nesse período do jejum, não. Nesse período do jejum, no mínimo, você vai beber água. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Tá? Nesse período, só água você vai tomar, tá? Esses 10 minutinhos ali, só água. Aí, pastor, já levanta com fome. Não, 5, 10 minutos, você vai esperar um pouco. E ali você vai orar e vai ler 2 Crônicas, capítulo 20. E assim como Deus deu vitória para Josafá, ele há de nos dar essa vitória. E aí, no domingo, você vem agradecer a Deus pelas grandes vitórias. Quem entendeu, aplauda o Senhor bem forte. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Diga comigo, glória a Deus. Se coloquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos abrir o coração agora na presença de Deus. Vamos apresentar o nosso jejum a Deus.